28, o versículo 16, nós vamos ler apenas a parte A do versículo. Atos 28, verso 16. Eu gostaria muito que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que nós acompanhássemos juntos as leituras que serão feitas, para que possamos entender e compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite. Atos 28, verso 16. Apenas a parte A do verso, mas nós vamos ler alguns textos, então eu te peço, por favor, não feche a sua Bíblia. Atos 28, verso 16, somente a parte A do verso. Diz assim o texto: uma vez em Roma. Diga comigo, uma vez em Roma. Feche seus olhos e vamos orar pedindo para que Deus fale conosco nessa noite mais uma vez. Antes de você fechar os seus olhos, você vai repetir assim comigo: cumprindo o propósito, apesar das circunstâncias. Você pode falar isso mais forte: cumprindo o propósito, apesar das circunstâncias. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez nessa noite por estarmos aqui e te pedir que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ouvir a Tua voz mais uma vez. Ministre, fale conosco. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, como o Senhor está tendo desde o início. Assim como o Senhor está falando desde o início, cada texto lido, cada canção cantada, cada oração feita, que o Senhor possa continuar falando conosco através da Tua palavra nesse momento, ó Pai. Precisamos sair daqui totalmente orientados pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Assim já agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Amém, amados? Amados, nós estamos aqui no final do livro de Atos. E quando nós nos deparamos com esse versículo, que diz uma vez em Roma, aqui está sendo cumprido um propósito muito grande, ao qual foi dito lá no início do livro de Atos, em Atos capítulo 1, no versículo 8. O que diz em Atos 1, 8? Mas recebereis poder ao descer sobre o Espírito, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando o texto nós deparamos no Atos capítulo 28, no versículo 16, que diz uma vez em Roma, aqui está se cumprindo aquilo que o médico Lucas estava escrevendo e começou a narrar, a colocar essa narrativa do progresso do Evangelho desde o início da igreja primitiva até o cumprimento daquilo que havia sido profetizado. Amém, amados? Vocês estão comigo? Amém. E quando diz aqui uma vez em Roma, nada mais é do que o apóstolo Paulo. Agora, como que ele parou aí? Quando nós chegamos no capítulo 23, Paulo recebe uma visão à noite, no verso 11, em Atos 23, vai voltar algumas páginas só. No verso 11, durante uma noite, Paulo estava sendo confrontado no sinédrio pelos judeus, pelo sumo sacerdote daquela época, porque eles não aceitavam, e eles colocavam a religião, esse povo cristão, como uma seita. Eles não aceitavam o próprio Messias, então eles também não aceitariam o apóstolo Paulo, que pregava a respeito desse Messias. E quando chega no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, Paulo então, ele começa a ser confrontado e eles querem prender ele, eles querem então que ele seja calado a todo custo. Quando chega no verso 1 do capítulo 23, no verso 2 diz assim: mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto daquele que lhe batessem na boca
Escuta isso. Paulo estava pregando o evangelho e o sumo sacerdote, aquele que deveria representar o povo de Deus na época, mande para que batem na boca de Paulo, para que Paulo faça o quê? Se cale. Mas quando chega no verso 11, durante uma noite, Paulo recebe uma visão. E nessa visão diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E aí começa a história da ida de Paulo a Roma. Mas uma coisa, amado, que nós precisamos prestar atenção, olha aqui para mim, é que quando as circunstâncias parecem contrárias, parece que o propósito se perde no meio da situação. Paulo havia sido chamado para ser apóstolo dos gentios. Paulo havia sido comissionado pelo próprio Jesus a pregar o evangelho, a anunciar as boas novas. Mas tudo circunstancialmente dizendo estava indo ao contrário daquilo que ele havia recebido do Senhor. E por que essa situação de Paulo tem falado muito comigo? Porque nós precisamos entender que ou nos prendemos às circunstâncias, ou nos prendemos ao propósito que Deus tem. Quando chega no capítulo 24, a coisa fica mais feia. E eles então reúnem com a liderança política do lugar e falam: olha, nós estamos entregando esse homem para que ele seja julgado segundo aquilo, segundo a nossa lei. E Paulo tenta se defender. Quando chega no capítulo 25, no verso 11, Paulo fala assim: olha, não que eu tenha alguma coisa para me defender, mas já que vocês estão me acusando, no verso 11, ele fala: eu apelo para César. Porque Paulo tinha uma nacionalidade romana. E Paulo queria ser julgado com uma certa justiça, vamos assim colocar. E aí, quando chega no verso 11 do capítulo 25, eles falam assim: bom, então já que você está apelando para César, você vai ser julgado por quem? Por César. Quando inicia o capítulo 27, acompanhe comigo. Aqui nós vamos acompanhar essa jornada, essa viagem que foi de Paulo, saindo da Cesareia até chegar na Itália, até chegar em Roma. Porque em Roma, naquela época, reunia todos os povos do mundo. É como se fosse a grande liderança, o grande governo do mundo. Mas precisava ser cumprido qual propósito? Até os confins da terra. E como o Senhor já havia visitado Paulo e falado: olha, assim como você está testemunhando sobre mim em Jerusalém, agora você vai fazer onde? Em Roma. Quando chega no capítulo 27, acompanhe comigo, por gentileza, abra sua Bíblia e vamos acompanhar essa história fantástica dessa viagem de Paulo, que foi da Cesareia até Roma. Diz assim o texto, no verso 1: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Verso 2: embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônico da Tessalônica. Então o texto está falando que Paulo, como prisioneiro, ele foi embarcado em um navio costeando. Como assim costeando, pastor? Navegando, beirando a costa. Então ele foi levado como prisioneiro. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que a narrativa fala: nós embarcamos. Nós quem? Paulo era prisioneiro, mas quem mais estava? Aristarco, que era da Tessalônica. Mas existia mais um que estava acompanhando Paulo. O nome desse homem é Lucas, porque é ele que está narrando a história. E uma coisa que me chama a atenção, que mesmo a situação em que Paulo se encontrava, existia amigos e admiradores do ministério dele, que não abria mão da presença dele. Tem alguém me entendendo aí, amados?
Não havia nada de promissor na vida de Paulo naquele prezado momento. Paulo estava preso. Diz comigo, Paulo estava preso. Imagina no dia de hoje vocês estarem visitando um presídio ou fazendo um culto. Ficava meio difícil, não? Mas eles resolveram embarcar naquela viagem porque eles acreditavam na vida de Paulo e no ministério que estava na vida dele. Tem alguém me entendendo aí, amados? E aí continua. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver aos amigos e obter assistência. Verso 4. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E aí eles começam a perceber que naquela viagem a coisa não ia ficar boa. Diga assim comigo, quem disse que para cumprir o propósito é fácil? Quem foi que te falou isso? Quem foi que falou que para que nós venhamos a cumprir o propósito de Deus na nossa vida é fácil? E aí o texto continua. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilia, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Lucas novamente continua com ele, não somente ele, mas Aristarco e Paulo, que estavam presos. E uma coisa que nós precisamos prestar atenção para o texto, não fala que Aristarco era prisioneiro e nem Lucas era prisioneiro. Por que eles foram? Volto a dizer, voluntariamente, eles queriam acompanhar aquele homem de Deus. Porque eles precisavam entender que o propósito estava sendo cumprido e não se preocupar com as circunstâncias que estavam rodeando eles. Tem alguém me entendendo aí, amados? Amém? Aí ele continua. Navegando vagarosamente, verso 7, muitos dias e tanto tendo chegado com dificuldade, defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura da Salmona, costeando-a, ou seja, beirando a costa, navegando com aquela dificuldade, com vento contrário, quase parando. Costeando-a, verso 8, penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Amados, essa viagem estava complicada, porque tudo estava ao contrário para que eles prosseguissem. Uma coisa que nós precisamos prestar atenção é que quando as dificuldades chegam, elas não chegam para nos parar, mas elas chegam para ver aonde está a nossa fé. Tem alguém me entendendo aí, irmãos? Quando a adversidade chega, não é para que venha nos estopar, nem sei se existe essa expressão, que venha nos parar, que venha nos falar assim, chega, nos frear, mas não. Na verdade, situações como essa estão colocando à prova a nossa fé. Paulo já havia recebido, sim ou não, algo da parte do Senhor que ele precisava estar onde? Em Roma. Agora, Deus falou como ele ia chegar lá? Diga assim comigo, o processo é da conta de Deus e não da minha. Tem alguém entendendo aí, amados? O problema é que nós começamos a rotular como Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. E o texto continua no verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, diz comigo, perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Olha o tanto que Paulo era ousado e cheio da presença de Deus. O que não quer dizer que todo mundo ia ouvi-lo naquele momento. Diga assim comigo, o fato de eu estar com Deus não quer dizer que todo mundo vai me ouvir. Quando entra no verso 10, Paulo admoestando-os dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser o quê? Trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Verso 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto
e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Existem algumas situações em que nós nos encontramos que parece que a nossa voz não tem crédito nenhum. Porque as pessoas são firmadas em circunstâncias, não no grande propósito que Deus tem. Tem alguém me entendendo aí, irmão? Aqueles que sabiam do propósito, aqueles que sabiam quem Paulo era, não somente estavam acompanhando, mas estavam o quê? Registrando tudo aquilo que estava acontecendo. Porque sabia que o fim pertencia a quem? Diz comigo, a Deus. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém ou não amém? Amém. Verso 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Mas Paulo havia falado o quê? Que eles não fossem, esperassem o fogo. Não foi isso? No verso 11, sim ou não? No verso 10, perdão. Para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Verso 13. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Verso 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, que é um vento que vem do norte e do leste ou do oeste, se não me engano. É um vento que vem de duas direções. Pensa numa embarcação dessa. Amados, eu acho que eu tenho medo de andar de barco, de navio. Você imagina numa turbulência dessa. Você imagina numa situação dessa. Tem hora que a gente passa por coisas bem menores, que abala a nossa fé muito mais rápido. Sim ou não? Sim ou não, gente? E ele continua. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Chegou um ponto que estava tão forte que já não adiantava manobrar o navio. Tinha que deixar o quê? O vento levar. É como diz aquela canção que existe: deixa a vida me levar, vida leva eu. Existem alguns momentos da vida que parece que não adianta você lutar contra. Tem alguém me entendendo aí, amados? Existem momentos da nossa vida que nós encontramos uma situação que falamos assim: me leva, estou aqui, me conduz, me guia, porque já não adianta lutar. Porque é em vão os esforços que nós estamos colocando para lutar contra essa situação. Foi o que estava acontecendo com essa embarcação. Não adiantava. O que eles fizeram? Vamos deixar. Agora o vento nos leva para onde ele quiser. Alguém já se sentiu aqui durante a vida, mano? Dessa forma? Sim ou não? Que não adianta lutar mais, tem que deixar a vida levar a gente. Até ver Deus intervir. Tem alguém que já se sentiu aqui assim? Amém, amados? Verso 16. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, conseguimos recolher o bote. E levantando deste, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na cidre, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. Eles começaram agora a tentar desocupar o navio, porque existia uma tempestade muito severa que estava batendo contra eles. E a sensação que eles tinham, que eles iam o quê? Naufragar, perecer. Tem alguém passando por isso aqui, amados? Achando que vai perecer e naufragar? Ou é só eu? Só eu estou nessa embarcação hoje? Você também está, Miss? É nós, nós estamos juntos, Miss. Verso 19. Ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol e nem estrela. A chuva era tanto que não se via sol, não se via estrela, mas somente chuva caindo, amado. Parecia que a tempestade não ia acabar.
Parecia que a dificuldade não ia cessar. Parecia que os problemas não iriam embora. Diga assim comigo, mas quando o propósito de Deus ainda não se cumpriu, pode esperar, porque ele vai se cumprir. Amém, amados? Amém, glória a Deus. Caindo sobre nós grande tempestade, se fosse afinal toda a esperança de salvamento. Eu me lembro Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, ele tinha uma filosofia de vida tão fantástica, que ele coloca, olha, nós somos abatidos. Vocês lembram dessa parte? Eu vou abrir aqui, não precisa de você abrir, para me ler, acho que são 2 versos só. 2 Coríntios capítulo 4, no verso 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo já tinha essa filosofia. Ele falava, pode acontecer alguma coisa aqui, mas eu sei que o final é garantido, porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, amados? E ele continua, o texto continua a narrativa. Verso 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, mas vem cá, deixa eu entender uma coisa antes de nós lermos isso aqui. Paulo já havia falado algo, sim ou não? Sim. As pessoas ouviram? Não. Mas o que Paulo entendeu? O propósito ainda não foi cumprido, então eu não posso me calar. Ele mesmo escreve ao jovem pastor Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo. Ou seja, não cale. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para enviar este dano e perda. Mas já agora, verso 22, vos aconselho com ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Olha que coisa maravilhosa. Acompanhe comigo. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, Paulo dizendo, esteve comigo. Quem diz que no meio da provação Deus não nos visita? Diga assim comigo, não importa se eu estou no meio da tempestade, o meu Deus, a quem eu sirvo, está comigo. Dizendo, verso 24, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Qual é o propósito? Que ele estivesse onde? Mas estava tudo o contrário. Estava tudo desabando. O navio estava para afundar, a ponto deles perderem o controle da embarcação. Mas aí o anjo aparece para ele e fala: não temas, porque é necessário que o propósito seja cumprido na sua vida. Amém, amados? Diga assim comigo, é necessário que o propósito seja cumprido em minha vida. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Sabe, amado, quando a bênção ela nos alcança, a presença de Deus nos alcança, abençoa não somente a nós, mas todos aqueles que estão conosco. Glória a Deus. Tem alguém me entendendo aí? Diga amém. Amém. Portanto, senhores, verso 25, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Escuta aqui, amados, eu sempre tenho dito isso, e eu preciso dizer novamente. A diferença entre os filhos de Deus e os filhos do mundo é que nós acreditamos quando Deus fala, eles acreditam quando a coisa se cumpre. Tem alguém que já recebeu uma palavra da parte do Senhor aí? Diga amém.
Se você já recebeu, amado, acredite quando você recebeu. A situação não havia mudado. A circunstância não tinha mudado. Mas um anjo havia aparecido para ele e dito: não temas, porque o propósito vai ser cumprido. Diga assim comigo: basta eu confiar que o propósito vai ser cumprido, apesar das circunstâncias. Tem alguém me entendendo aí, amados? Amém ou não amém? Eu não devo olhar para aquilo que está acontecendo ao meu redor, mas eu devo olhar para o Deus que eu sirvo, a quem eu sou, a quem eu pertenço. Quando chegou a 14ª noite, verso 27, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam alguma terra. O negócio estava feio, amado. O navio batia de um lado para o outro. A coisa não estava bonita, não. Diga assim comigo: mas Paulo não havia perdido a sua fé. Tem alguém me entendendo aí, irmãos? E lançando o prumo, acharam 20 braços, ou 37 metros, passando um pouco mais. Tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braços, ou 27 metros, mais ou menos. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Aqueles que não pertenciam a Deus começaram a orar de tanto desespero que havia naquela embarcação, pedindo a Deus para que o dia viesse logo, porque eles não aguentavam mais aquela situação de escuridão, sendo sacudidos de um lado para o outro, pertinho, a ponto de morrer. Alguém já passou por isso aí? Alguém já passou por isso aí? Por muito menos nós temos entrado num estado de apatia diante de Deus. Mas olha que o sufoco nos leva a orar, porque esses homens aqui, a Bíblia não relata que eles pertenciam a Deus, mas fala que eles começaram a orar. O André Filho está doente, deve ter mais de uma semana. E acho que foi anteontem, quinta ou sexta. Foi ontem. Ele foi tomar banho. E eu estou escutando balbuciando dentro do banheiro. E ela achou que ele estava passando mal. Eu cheguei perto, o Adler correu, abriu a porta. Ele estava orando. Falei para minha esposa: está vendo como é que é as coisas? É só apertar, o nego ora. E ele pedindo a Deus para que Deus curasse a saúde dele. Sabe por que tem hora que a coisa fica ruim? Na verdade, não é que a coisa está ruim, Deus está chamando a nossa atenção. Tem alguém me entendendo aí, amados? Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, pretexto que estavam para largar âncoras à proa, disse Paulo. Os marinheiros queriam pular da embarcação, eles não queriam ficar lá mais. E disse Paulo, no verso 31, ao centurião e aos soldados: se esse não permanece a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram passar. Verso 33, acompanhe comigo. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que tomais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Glória a Deus. Dá para entender isso, mano? No meio de uma tempestade dessa, tudo indo ao contrário, o homem levanta e fala que nem um fio de cabelo será perdido naquilo. Diz assim comigo: Paulo não olhava as circunstâncias, ele olhava o propósito. Amém, amados? E ele continua, verso 35: tendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou. Olha o que acontece, verso 36: todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. O cara virou o líder da embarcação.
O prisioneiro virou agora o líder da embarcação. Diz comigo, mas isso só aconteceu porque Paulo não perdeu sua fé. Agora ele vira o exemplo a ser seguido. Vocês estão me entendendo aí? Porque ele não estava importando com as circunstâncias. Não foi as circunstâncias que ditou as regras na vida dele. Ele mesmo faz uma declaração em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Nós não andamos segundo o que vemos, mas andamos segundo o que cremos. A coisa está ruim aí, amado? Sim ou não? Diga assim comigo, a última página do meu livro ainda não chegou. Amém, amados? Diga assim, a minha história está sendo construída. Deus, fala, Deus está desenrolando o manto da minha vida. Vou parecendo um reteté aqui agora, não ficou, amado? Aleluia. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Você acha que era 15 pessoas, era 20 pessoas? Não, eram 276 pessoas. Entre prisioneiros e aqueles que estavam somente viajando. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme, alçando a vela, a proa do vento, dirigiram-se à praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali. O navio, a proa, encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abriu pela violência do mar. 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, verso 43, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. O cara que era prisioneiro agora está sendo protegido pelo centurião. Tem alguém me entendendo aí, amados? É assim que Deus faz quando nós não abandonamos o propósito que Ele tem em nossas vidas. Ele agora virou o dodói da embarcação, porque todos sabiam quem estava com ele. E como é que alguém toca no ungido de Deus? Fala aí para mim. É possível isso? Ordenou-se que o que soubesse nadar fosse primeiro, lançasse ao mar e descansar na terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que se salvaram em terra. Quando eles chegam então na ilha de Malta, início do capítulo 28, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira colheram-nos todos por causa da chuva que caiu, por causa do frio. Verso 3 do capítulo 28. Tendo Paulo ajuntado e tinha tirado da fogueira um feixe de gravetos, uma víbora ou uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão ou mordeu a sua mão. Rapaz, eu fico impressionado quando Deus quer cumprir um propósito. O que acontece nessa caminhada, nessa jornada? O navio não afundou, agora uma cobra pica a mão do cara e fica segurando a mão do cara. É como minha mãe diz, não basta só cair do cavalo, ainda ganha um coice na cara. Quando a gente acha que o trem está ruim, parece que a coisa piora. Tem alguém me entendendo aí, amor? E aí vem aqueles acusadores, que parece que você está em pecado, por isso está acontecendo tudo aquilo que você... Olha o que o texto diz. Verso 4. Quando os bárbaros viram a cobra pendente ou pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. O que eles estão dizendo aqui? Ah lá, é tão errado que achou que se livrando de uma circunstância ruim ia ficar por isso mesmo. Ele é assassino, ele é pecador, a justiça vai vir sobre a vida dele. Aí a coisa continua, vamos lá.
Porém, verso 5, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Aleluia. Só para calar a boca dos fofoqueiros, dos linguarudos. Porque nem sempre aquilo que você ou eu estamos passando é porque Deus está tratando algo conosco. Porque na verdade Ele pode estar cumprindo um propósito de um plano eterno. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém me entendendo, amados? Nem tudo é baseado em pecado. Nós analisamos circunstâncias. Deus enxerga o projeto eterno que Ele fez. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando o parecer, diziam ser ele um Deus. Como é que o ser humano é vulnerável desse tanto e muda tão fácil de opinião? Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio. Nós já estamos encerrando. O qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Deus agora começa a usá-lo de uma maneira sobrenatural, porque ele ficou firme. Diga assim comigo: eu preciso ficar firme nas promessas de Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Firme nas promessas do meu Salvador. Tem alguém me entendendo aí, amados? À vista deste acontecimento, verso 9, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era. Olha o cuidado de Deus. Eles haviam perdido tudo, sim ou não? A embarcação, o que tinha acontecido com ela? Se espatifado. Mas eles precisavam o quê? Seguir viagem. Por que eles precisavam? Paulo tinha que ir para Roma. Diga assim comigo: o cuidado de Deus está sobre aquele que está dentro, que está cumprindo o propósito dele. Agora aquele povo que foi curado, alegre demais, vai lá e fala: não, leva tudo que vocês precisam. Tem alguém me entendendo aí, amados? Verso 11: ao cabo de 3 meses embarcamos um navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde, bordejando, chegamos a Rédio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nós dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ávio, e às 3 vendas, vendo os Paulos, as pessoas começaram a correr para receber quem? Paulo. Estava parecendo um artista de Hollywood chegando. O que ele estava mesmo? Preso. Diz comigo: preso. Vendo os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais. Verso 16: uma vez em Roma. Paulo ficou 2 anos preso ali. Escuta aqui, olha aqui para mim. Ele ficou em uma casa, aquele mesmo lugar, na presença de um soldado. E segundo os historiadores, os livros Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão e 2 Timóteo foi escrito nessa ocasião, nesses 2 anos. Fora isso, Paulo convocou os judeus, falou que ele não tinha culpa nas acusações que ele havia recebido dos judeus que haviam ficado em Cesareia. Mas tudo ficou muito claro de que os confins da terra precisavam ser cumpridos. O propósito de Paulo chegar a Roma, não importava como, ele deveria ser cumprido, e foi. A grande questão, amado, não são as circunstâncias que estão ao nosso redor.
mas é o propósito que Deus já projetou em nossas vidas. Amém ou não amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.